Bom, pessoal, primeiro ano C, primeiro D e primeiro E, né? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esses roteiros do terceiro bimestre, né? Na verdade, eu estou seguindo o mesmo conteúdo sempre, não estou mudando, né? E ele está envolvendo, né, essa parte de substâncias, essa parte macroscópica da química, né? Então, elementos químicos. E aí a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender, né? O que são substâncias, interpretar uma fórmula química de uma substância, o que são átomos, o que é elemento, né? O que isso tudo tem a ver, né? Então, o elemento químico ele é formado por um conjunto de átomos, né, de mesmo número atômico. Tá? Então, o elemento químico, vocês têm que ter a ideia de conjunto, né? Porque um elemento químico ele é constituído por átomos, que é a menor porção da matéria. Tá? E aí, o que são substâncias, né? Aí eu introduzi para vocês essa ideia de substância simples e composta, pedi para vocês tirarem fotos, né? Registrarem imagens aí na casa de vocês de alguns objetos, utensílios que remetessem a algum elemento químico, que lembrasse vocês de algum elemento químico. Aí, por exemplo, eu peguei aqui para vocês verem o bombril, né? Ó. O bombril, né? A lã de aço, na verdade, o bombril ele é formado por ferro e carbono, tá? Então, ele é uma substância? Ele é. Ele é uma substância. Então, então vamos voltar aqui, ó. Então, quando eu tenho a tendência dos átomos é se aglomerarem, é se unirem. Por quê? Átomo sozinho não faz nada. Átomo sozinho, ele não é estável. Então, a tendência dos átomos na natureza é se unirem. E quando eles se unem, o que eles formam? Eles formam uma coisa chamada, ó pessoal, moléculas, tá? Moléculas. Essas moléculas, por sua vez, elas ficam assim, elas se unem, né? Elas formam substâncias, né? Elas formam substâncias, tá? Então, os átomos, eles se unem, né? De cada elemento químico, se unem para formar o quê? Moléculas. E as moléculas, elas têm a tendência de formar substâncias. Moléculas eu enxergo? Não, eu não consigo ver uma molécula de água, por exemplo, tá? Eu não consigo ver uma molécula de amônia, que a gente usa para tingir o cabelo. Mas eu consigo ver a substância, tá? Então, a substância é macroscópica. É macro, eu consigo ver, tá? As moléculas é micro, é em escala de microscópica. Eu não consigo enxergar moléculas, tá? Então, e ainda menos ainda, os átomos, né? Então, os átomos se unem para formar moléculas. Então, átomos de diferentes elementos químicos se unem para formar moléculas. E as moléculas, elas dão origem às substâncias, tá? Então, eu vejo substância? Vejo. Então, quando eu falo para vocês que aqui eu tenho o bombril, eu tenho uma substância composta. Por que composta? Porque ela é formada por ferro e carbono. O bombril, a lã de aço, como diz o nome aqui, né? Esponja de aço, né? Se vocês olharem bem aqui, tem até a composição dela aqui. Esponja de aço, ó. Quer ver se tem a composição? É ferro e carbono. Então, o bombril é uma substância, tá? Ó, uma substância. Mas como ele é formado, o bombril, a lã de aço, é formado por ferro e carbono, eu falo que ele é uma substância composta, tá? Então, o bombril. Foi isso que eu pedi para registrar, fazer registro de imagens com a câmera do celular, né? Desses objetos, tá? Dessas
desses utensílios que a gente usa no dia a dia. Aí, pessoal, peguei para vocês também uma caneca de alumínio, para vocês perceberem que essa caneca aqui, ó, né? Ela é feita, essa caneca de alumínio, ela é composta por átomos de alumínio, tá? Metálico, hein? Metálico, hein, ó, metal, né? O alumínio lá foi fundido a 600 graus, eles moldaram, né? Aí a Nigro fez as canecas, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui representa uma substância simples ou composta? A caneca é formada somente pelo elemento químico alumínio. Só um único tipo de átomo, de elemento químico. Então, a caneca de alumínio é uma substância simples. Ela representa, ela nos remete, ela nos lembra o quê? Uma substância simples, tá? As panelas que a gente tem em casa, tá bom? Então, o que eu pedi foi isso, para vocês fazerem registro desses objetos que lembrassem vocês, né? Que associassem vocês com as substâncias simples e compostas, tá? Poderia fotografar o grafite da lapiseira? Poderia, porque o grafite da lapiseira também é formado por carbono, né? É uma substância simples, o grafite, carbono. O sal que eu uso para fazer churrasco, para temperar a carne, o cloreto de sódio, ó. O cloreto de sódio, a fórmula química dele, do cloreto de sódio, pessoal, ó, é Na, vou por aqui para aproveitar, Cl. Mas pera lá, o cloreto de sódio, o sal de cozinha, ele é formado por elemento químico sódio e por elemento químico cloro. Pera lá, 2 elementos químicos diferentes, tá? Então, ele é uma substância composta, tá? É uma substância composta. Quantos elementos químicos estão presentes na fórmula do aglomerado iônico? Porque eu não posso falar isso aqui de substância, é um aglomerado, né? Apesar de eu falar que é uma substância composta, mas na verdade ele é um aglomerado de íons. Quantos átomos tem aqui? Quantos elementos químicos a fórmula química, a fórmula molecular, né, do cloreto de sódio apresenta? 2 elementos, sódio e cloro, tá? No roteiro dessa semana eu coloquei uma fórmula para vocês da água, H2O. E eu perguntei assim: quantos elementos químicos apresenta a fórmula da água? Quantos elementos químicos? Elementos, não estou falando átomos, tá? Um elemento é o hidrogênio, o outro é o oxigênio. Então, 2. Se eu perguntasse assim para vocês, na fórmula molecular da água, né? Fórmula molecular é essa representação aqui, pessoal. É o símbolo que os químicos usam para representar as estruturas químicas, é por fórmulas, tá? Quantos átomos existem? Átomos, tá? Agora eu vou contar. 2 de hidrogênio mais 1 de oxigênio. Então, a fórmula da água, ela apresenta 3 átomos. Então, vocês perceberam que uma coisa é falar de elemento químico e da outra é contar átomos, tá? Tá certo? Então, elementos químicos só tem 2, que é o hidrogênio e o oxigênio. O H maiúsculo, letra de forma, é o símbolo do elemento químico hidrogênio. O O maiúsculo, letra de forma, é o símbolo do elemento químico oxigênio. Então, pessoal, é importante vocês estarem sempre atentos a essas coisas, tá? Uma coisa é contar átomos, a outra é contar elementos químicos. Aqui, pessoal, nesse joguinho aqui, ó, eu queria mostrar para vocês que o sal de cozinha, ele é exatamente isso aqui, ó. Ele tem o cristal. Um cristal do sal de cozinha, o sal é isso aqui. Se vocês conseguissem tirar fazerem uma imagem
de um grão de sal de cozinha, vocês veriam exatamente esse cubo aqui, onde cada extremidade desse cubo seria um cloro e um sódio. Teria um átomo de um íon Na+ e um Cl-, tá? Uma única unidade do cloreto de sódio. Então, isso aqui seria um aglomerado iônico, certo? No segundo ano, vocês vão entender melhor por que eu falo aglomerado iônico e substância. Porque substância é quando é ligação covalente. E aglomerado iônico eu falo para ligação iônica, tá? Bom, aí, nesse roteiro de vocês, né, que eu falei de novo sobre substância simples e composta, né? E eu pedi um exercício para vocês sobre misturas, né? Eu falei para vocês fotografarem, né? Uma mistura que vocês têm em casa. E aí já me mandaram uma mensagem hoje falando se água e óleo é uma mistura. Claro que é. Água e óleo é uma mistura. É uma mistura que eu chamaria de heterogênea, porque eu só consigo enxergar eu não consigo enxergar uma fase só. Heterogênea. Eu só enxergo uma, mas é uma mistura. É que eu não dei ainda, eu não entrei nesse assunto, mas a mistura ela pode ser, as misturas podem ser heterogêneas ou homogêneas, tá? Eu dei o exemplo do achocolatado, né? Eu abro o saquinho de leite, coloco no copo, ou vocês tomam uma caixinha, né? E aí a gente faz o leite, bota o achocolatado. O que eu fiz? Eu fiz uma mistura. O achocolatado é uma mistura, tá? Só que é uma mistura homogênea. Quando eu faço uma solução salina, eu faço uma salmoura, eu boto sal na água, eu adiciono sal na água, eu faço uma mistura. É uma mistura homogênea. Por quê? Eu não consigo diferenciar ali o sal da água. Quando eu olho a mistura pronta, eu só vejo uma única fase dispersa, tá? A mesma coisa da glicose. Quando eu vou tomar soro, o soro é uma mistura homogênea, eu só vejo uma única fase, que é uma mistura de açúcar e água. O soro que a gente toma lá, né, quando pega a dengue, vai lá no dengário, eles botam a gente lá um tempão para ficar tomando aquele soro, né? É uma solução de sal de cozinha. Isso aqui, ó, é uma solução de NaCl, tá? Só que tem uma concentração certinha que o nosso organismo pode ingerir. E é uma mistura homogênea, tá? Aí, pessoal, então, assim, a gente vai começar a entrar na tabela periódica. Então, vocês têm que começar a interpretar as fórmulas químicas, identificar quantos átomos tem, quantos elementos químicos tem da determinada fórmula, tá? Por enquanto, não vamos entrar na diferenciação de substância e aglomerado iônico. Por enquanto, vamos se prender às fórmulas, tá bom? Então, quando eu falo para vocês que eu tenho a água, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, eu tenho 3 átomos e 2 elementos químicos. Quando eu falo para vocês que eu tenho o cloreto de sódio, quantos átomos eu tenho? 2 átomos e 2 elementos químicos. Coincidiu. Aqui coincidiu os dois, tá bom? Então, assim, tem que tomar cuidado. Deixa eu ver uma substância do dia a dia aí nosso. O leite de magnésia. Quando a gente está com estômago ruim, né, com dor de estômago, a gente toma o leite de magnésia da Philips. Então, nós temos a fórmula molecular do hidróxido de magnésio, né? E nós temos o quê? Um átomo de magnésio. Vamos contar elementos químicos. Quantos elementos químicos eu tenho? Eu tenho magnésio, eu tenho oxigênio, eu tenho hidrogênio. Então, eu tenho 3 elementos químicos aqui. Eu tenho 3 elementos químicos. 3 elementos. Quantos átomos tem na fórmula molecular do leite de magnésio? Vamos contar. Um átomo de magnésio. Aí, 2 vezes 1, 2. 2 hidrogênio, 2 vezes 1, 2. E 2 oxigênio. Então, eu tenho 2 mais 2, 4. Mais um átomo de magnésio, 5. Então, nessa fórmula, eu tenho 5 átomos
na fórmula do leite de magnésio, tá bom? Então, a gente tem que começar já a interpretar as fórmulas químicas, para a gente poder entrar na tabela periódica, tá? É importante. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham assim, clareado um pouco para vocês essa ideia de substância simples e composta, né? Então, a substância simples é formada por um único elemento químico, né? O ar que a gente respira, ele não é puro, né? Ele é uma mistura, porque ele tem oxigênio, ele tem nitrogênio, né? Então, é uma mistura dos dois gases, O2 e N2, só que cada um sozinho é uma substância simples, tá? O oxigênio molecular ou simplesmente o oxigênio gasoso é uma substância simples. O nitrogênio gasoso também é uma substância simples, formada por um único elemento químico, tá? Quando eu falo para vocês assim, e o ar atmosférico, o que ele é? Ele é uma mistura, tá? A mesma coisa o petróleo, né? O petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Então, substância simples é formada por um único elemento químico, substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes, né? E uma mistura, né, é uma combinação de duas ou mais substâncias, sem que haja transformação química, tá bom? Então, é isso, tá?